e desde então que tenho estado sempre a investir em ações e a escrever sobre ações. Se forem empresas mais pequenas, sim, considerarão os custos um entrave. Mas destas empresas maiores, e em Portugal só há cerca de 1000 grandes empresas. Agora, há algumas ações que eu tenho porque têm líderes carismáticos, daqueles que prometem mudar o mundo. Muitas vezes não conseguem, mas conseguem fazer coisas grandes. E aquilo que eu penso é que Portugal não é assim tão pequeno. É pequeno, mas para cada um de nós é bastante grande. Os jovens têm muito tempo, mas ao mesmo tempo têm muita pressa. E os mais velhos têm muita paciência, mas têm pouco tempo. Mas a diversificação é essencial e não ter mais de 25% num só ativo é daquelas regras mesmo muito importantes. Quem se põe nas ações está com uma expectativa não só de ganhar, mas de ganhar de forma consistente, e as ações não funcionam assim, são muito voláteis. Compreendem o trabalho que eu faço e têm apreço pelo trabalho e aí torna-se fácil de liderar a comunidade. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tribo de Líderes, e hoje temos connosco alguém muito especial. Alguém que sigo já há algum tempo ligado aqui à temática de investimento em ações e que nos vai falar um pouco sobre literacia financeira, sobre investimento no geral, e esta temática da literacia financeira é tão importante que achei que faria sentido trazer-vos a mesma. Sejam bem-vindos aqui a este episódio e hoje temos connosco aqui o César Borja, do Borja On Stocks. César, obrigado por teres aceitado aqui o nosso convite para estares aqui presente. É que agradeço. Obrigado eu. E vamos então falar aqui sobre algumas temáticas. Portanto, a ideia é, começando já por dar esse pontapé de saída, portanto, eu acredito que a literacia financeira seja fundamental para todas as pessoas e os líderes, tendo aqui um impacto tão influente nas pessoas, ainda mais deveriam saber sobre literacia financeira. Mas antes de passarmos aqui a algumas questões específicas sobre este mundo que eu tenho muita curiosidade, quem é que é o César Borja? Queres-te apresentar? O que é que tu fazes? Como é que surgiu aqui o teu projeto? Dar aqui um ponto de saída para te conhecermos. Eu comecei a investir em ações, a estudar o mercado de ações em 1996, quando estava no ISEG, a estudar Economia, e comecei a escrever sobre ações para um site de um amigo meu, que foi o primeiro site sobre Bolsa em Portugal, que era o Bolsa Invest. E começou em 1997, e nós começámos por piada a escrever sobre ações, artigos macroeconómicos que ligavam o PIB e a Bolsa, o bull e o bear market, e depois começámos com a análise de ações individuais, em 1999. E aquilo era a bolha da internet, havia uma loucura. Até em Portugal, chegou a Portugal, demorou muitos anos, mas chegou cá em 1999. E então uma empresa que havia, a Vodafone, que na altura chamava-se Telecel, quis fazer um portal generalista que era o NetCetra, e com um canal sobre Bolsa. E não havia ninguém a escrever sobre Bolsa em Portugal naquela altura, na internet. Isto em 99, e contactou a nossa empresa para escrever o canal de Bolsa. Começámos por aí a escrever sobre a Bolsa, nesse canal de Bolsa do NetCetra, e depois, como era a bolha da internet, apareceu uma empresa que quis comprar a nossa empresa. Okay. Na altura por €500 mil. Okay. Nós estávamos na faculdade, eu tinha 22 anos, e nós vendemos o nosso site a essa empresa e fiquei lá 3 anos a escrever sobre o Bolsa, e foi aí que começou. E desde então que tenho estado sempre a investir em ações e a escrever sobre ações. O meu último projeto é o Borja On Stocks, começou em 2015, portanto já tem 8 anos, e onde publicamos diariamente análises a ações europeias e americanas. Muito bem. E como é que surgiu esse interesse neste mercado? Ou seja, porquê é que começaste a investir em ações? Foi alguma coisa que foste lendo ao longo do tempo? Ou está relacionado com a tua formação académica? Era um interesse? Sim, são as duas coisas. Eu estava a tirar a Economia e distribuíam lá exemplares do jornal Diário Económico, que agora é o Económico, e eu corria sempre a apanhar o exemplar e tinha o hábito de ler o jornal de uma ponta à outra, mas parava muito na bolsa e nas cotações e nos volumes. Isto foi em 96.
E a bolsa estava sempre a subir devagarinho, 0,2, 0,3, mas subia consistentemente. Eu comecei a ficar muito intrigado com aquilo. Mas só comprei as primeiras ações em 98. Ok. Porque li uma análise fundamental noutro site, um site pequenino que havia na altura, que era o Fim Bolsa, surgiu logo a seguir ao Bolsa Invest, e que explicava muito bem porque é que uma ação ia subir. E eu ainda estava na análise técnica, depois passei para a análise fundamental, demorei vários anos a fazer essa transição. E, só que eu não tinha conta de ações, falei com um amigo meu e comprámos um lote de ações. Naquela altura tinha que se comprar ações em lotes, 100 ações da Gestnave. E, por sorte, foi sorte principiante, duplicou numa semana. Ganhámos 100, e vendemos aí. Ganhámos 100% na primeira transação que fizemos. Para a primeira transação é excelente. Foi mesmo sorte principiante, porque, é assim, eu não sabia o que é que estava a fazer, mas estava baseado numa análise de quem sabia. Sim. E então, a partir daí, fiquei sempre apaixonado pelo mercado de ações. Depois tive uma transição para os produtos financeiros derivados nos futuros. Passei 17 anos, muito atribulados. Mas fui mantendo também sempre investimentos em ações. Estive nas duas coisas, até que em 2015 larguei definitivamente os futuros e concentrei-me só nas ações. Também, quando comecei com o Lojão de Stocks, foi aí que eu decidi mesmo que ia ficar focado só nas ações, e ainda bem que fiz isso. Porque tem sido muito mais tranquilo investir em ações de forma diversificada, ações fundamentalmente atrativas, traz uma tranquilidade e um retorno também muito mais consistente em termos de longo prazo. Muito bem. Eu tenho muito interesse em fazer-te aqui algumas perguntas relacionadas com ações. Antes disso, só vou falar de alguns pontos que me parecem importantes para quem nos ouve, para conseguirmos fazer aqui esta ponte, que é: a maior parte dos líderes em Portugal acabam por ter a sua empresa, que recorrem a financiamento, sobretudo via o mercado de financiamento bancário ou através de capitais próprios dos mesmos. Portanto, os sócios das empresas entram com capital, acabam por, através desse dinheiro, alavancar a empresa, mas, ao contrário de, por exemplo, o mercado americano, não existe muita cultura de colocar a empresa em bolsa, por exemplo, para financiar a mesma. É verdade que existe capital de risco, é verdade que existem investidores privados, mas não está tão enraizado como, por exemplo, nos Estados Unidos. Porquê é que achas que isso acontece? Tem a ver com os custos que colocar uma empresa em bolsa acarreta? Tem a ver com falta de literacia financeira? Tem a ver com o quê, na tua opinião? Pode ser mais combustível, obviamente, mas... Eu estive numa conferência que foi o Growth Forum, na nova SBE, e essa pergunta foi colocada a líderes de grandes empresas nacionais que não são cotadas, como a Ribeirão Alves, que é a maior do mundo do bacalhau, o Logoplast, que é uma empresa com mais de 1.000 milhões de euros em vendas anuais e 60 fábricas espalhadas pelo mundo, em países tão remotos como o Vietnã, e a Delta Cafés, uma empresa extremamente popular e querida de todos os portugueses, que são empresas já com centenas de, quer a Ribeirão Alves, quer a Delta Cafés, com mais de 100 milhões de euros de vendas anuais, e não são cotadas em bolsa, e foram questionados porquê, e disseram que não viam interesse nessa operação. Portanto, eles não veem as dificuldades de ser cotado em bolsa, têm que ser muito transparentes, prestar informação ao público investidor de forma recorrente, mas qualquer uma destas empresas que eu referi, se fizesse uma OPV, teria entrada direta no índice PSI, que atualmente só tem 16 componentes, poderia ter até 20, mas só 16 é que cumprem os critérios. Estas, em princípio, iriam cumprir os critérios à partida. Portanto, seriam logo grandes empresas nacionais, embora ainda sejam algo pequenas à escala global. Certo. E têm imenso potencial de crescimento e eu penso que poderiam beneficiar bastante de serem cotadas em bolsa, mas claramente não estão a ver o upside dessa opção, porque quando as empresas são cotadas em bolsa, são valorizadas com múltiplos superiores do que no mercado privado, mas provavelmente isso não lhes interessa. Não penso que seja por causa dos custos, porque estas empresas têm essa dimensão. Se forem empresas mais pequenas, sim, considerarão os custos um entrave. Mas destas empresas maiores, e em Portugal só há cerca de 1.000 grandes empresas,
que são empresas com mais de 50 milhões de receita anual ou mais de 250 trabalhadores. Há pouco mais de 1000 empresas em Portugal inteiro, também é pouco. É necessário, tal. No outro dia também estive a ouvir o Primeiro-Ministro a falar e ele concordou com o painel de empresários que era necessário que as microempresas passassem a pequenas, as pequenas a médias, as médias a grandes e as grandes a muito grandes. Sim. Para as grandes passarem a muito grandes, normalmente passa por serem cotadas em bolsa, têm o apoio de investidores, têm muito mais fontes de financiamento. Até quando atravessam dificuldades, o mercado acionista costuma estar lá para apoiar as empresas. E muitas empresas nos Estados Unidos passam por fases recessivas de forma relativamente tranquila e duram muito mais anos, e às vezes é preciso muitos anos até uma empresa ter sucesso, porque recorrem ao financiamento no mercado de ações. Que eu pessoalmente, se tivesse uma empresa grande, seria logo cotada em bolsa, porque acho que tem imensas vantagens. Obviamente também faz sentido. Portanto, só para contextualizar, portanto, eu estudei na área financeira, portanto, eu tirei a licenciatura em Contabilidade e Administração, depois fiz mestrado em Finanças, portanto, foi sempre uma área que me foi interessante. E aquilo que eu me lembro de vermos no curso e que fui procurando em empresas dos Estados Unidos, etc., é que existia o conceito de estrutura ótima de capitais. Portanto, qual era a estrutura que te permite tirar a máxima rentabilidade deste conjunto de equity, portanto, capital próprio e dívida. E a lógica é, tu tens a estrutura ótima que supostamente é 60 e tal %, ou a média é mais ou menos assim nos Estados Unidos, portanto, 60 e tal % de dívida e 30 e tal % de capitais próprios. O que eu vou vendo, e também vou lançar essa questão, é que em Portugal, talvez pela falta de literacia financeira, há uma ideia de que ter dívida, por exemplo, é mau. A dívida é uma antecipação do retorno futuro para o presente, sendo que, obviamente, tem que ser controlada. Sim. Mas, pegando agora neste conceito aqui de eu colocar a minha empresa em bolsa, portanto, eu vou ter mais capital próprio, portanto, os investidores vão entrar e vão fazer esse investimento, mas, adicionalmente, essas empresas, para passarem de micro para pequenas, pequenas para médias, médias para grandes, se calhar acedendo a mais financiamento, seja bancário, seja de capitais próprios, poderiam acelerar o seu crescimento e atingir novos voos. Concordas com esta afirmação ou nem por isso? Concordo. Sim. Desde que a dívida, claro, seja controlada, tem que ver os rácios da dívida, não devem ultrapassar certos níveis e é preciso que as empresas tenham projetos interessantes para investir, rentáveis. Contrair dívida só para investir, se o projeto depois não tem um bom retorno, também não devem fazer isso. E às vezes a dificuldade é essa, é encontrar projetos interessantes que realmente, em que a dívida dê um retorno maior do que custa a pagá-la. Certo, perfeito. Entrando agora nesta questão, portanto, como é que tu, na Borja Stocks, e a tua equipa, como é lógico, encontram os melhores projetos para investir? Ou seja, que tipo de ações é que vocês analisam, investem? E já agora, vocês têm uma comunidade de vários investidores, mais de 1000, creio eu. Sim, cerca de 1000. Cerca de 1000. Portanto, e que vocês encontram através de stock picking, portanto, as melhores ações para investir. Em que é que vocês se baseiam? Calculo eu que a análise fundamental, pelo que te ouvi há pouco dizer, mas vocês procuram também os melhores líderes dessas organizações e isto tem influência, liderança, para definir em quem é que tu vais investir? Sim, tem influência, embora não seja fácil ver o perfil do líder. Temos sempre um resumo, mas é muito difícil daí conseguir perceber. O que eu procuro muito é que o CEO da empresa tenha também uma posição acionista na empresa. Isso dá muita segurança que os interesses da gestão estão alinhados com os dos acionistas e que, em princípio, não vai haver diluição do valor dos acionistas quando o CEO tem uma posição relevante ou a equipa de gestão tem uma posição relevante no capital. Eu vejo muito isso. Agora, há algumas ações que eu tenho porque têm líderes carismáticos, daqueles que prometem mudar o mundo. Muitas vezes não conseguem, mas conseguem fazer coisas grandes. Têm uma ambição tão alta, tenho algumas ações desse tipo. Mas a escolha das ações parte muito da análise fundamental, sim, que tem uma série de critérios, de rácios que avaliamos. Não sei se agora temos tempo para estar... Podemos falar um pouco, se achares relevante, de algumas coisas mais importantes para ti.
na tua análise, o que é que mais validas? Eu começo sempre por ver qual é a capitalização bolsista da empresa, que não tem nada a ver com o preço da ação. Uma ação pode ter um preço baixo e ter um valor de mercado elevado, se tiver muitas ações emitidas, ou uma cotação alta e um valor de mercado baixo. Foco mais nas small caps, em vez de ser as large caps que toda a gente conhece, não é? O Google, a Amazon, a Apple. Essas ações eu não procuro analisar porque já são analisadas por milhares de analistas e têm poucas ineficiências de mercado. Eu prefiro analisar empresas pequenas que são pouco seguidas ou nada seguidas por analistas das casas de research e bancos de investimento, onde por vezes aparecem ineficiências de mercado muito relevantes, onde existem oportunidades. Também o risco é maior nessas small caps, mas o retorno a longo prazo é superior para quem tem o perfil para aguentar a volatilidade daquelas ações mais pequenas. Por exemplo, nós analisamos ações portuguesas, espanholas, holandesas, ou neerlandesas agora, sim, agora é essa. e norte-americanas, mas isto foi progressivo, começámos só. A minha ideia inicial era só analisar ações portuguesas. Mas depois o mercado é tão pequeno e os nossos subscritores começaram a solicitar outras empresas e então fomos progredindo para a Bolsa de Amsterdão, sim, mais países. E finalmente os Estados Unidos, que é um mercado imenso, que eu adoro, mas que é tão grande que realmente, para a nossa equipa tão pequena, é difícil de abarcar. Nós ficamos muito nas ações que pertencem ao índice Russell 2000. São as 2.000 mais pequenas das 3.000 maiores. Então pensamos em small caps, mas quase todas aquelas empresas, se fossem portuguesas, estavam no índice PSI. Portanto, para o nosso contexto seriam grandes. Lá são muito pequenos. É por aí. Mais critérios de análise fundamental. Tem muito a ver com o crescimento das receitas, com a análise histórica dos fundamentais em termos históricos, porque há a análise estática, que é como é que a empresa está agora, mas o que eu faço é ver a evolução histórica dela no passado de forma a conseguir ter perspectivas para o futuro, que por vezes tem a ver com uma extrapolação do passado e outras vezes tem a ver com uma ruptura com o passado, quando há um catalisador para haver uma ruptura. Porque as empresas às vezes são más ao longo de muitos anos, mas depois há um fator que as torna boas e é aí que nós queremos investir. No fundo, eu pretendo, e é o que tenho feito, investir em empresas que ainda são pequenas à escala da Bolsa e que possam chegar a médias e grandes à escala da Bolsa. Estou à procura de um termo que o meu investidor preferido, um bocado, que é o Peter Lynch usa, que são as 10 baggers. São ações que sobem 10 bags, ou 1000%. Não é só isso que eu faço, porque essas ações também são muito arriscadas e devemos ter um portfólio diversificado com uma série de tipos de ações. Temos as dividend plays, as empresas que pagam dividendos, claro, tenho algumas dessas, asset plays, as growth plays, são empresas de crescimento, que é onde eu me foco mais. Por isso não vou muito pela escola do Graham, que é mais só value investing. Eu também tenho muitas oportunidades de growth e muitas small caps de elevadíssimo potencial, mas também alto risco. Mas como é diversificado, basta que algumas corram bem para compensar largamente as que não correm bem. Aqui, em relação ao investimento, quando nós pensamos em líderes de microempresas, por norma, com base também na minha experiência enquanto consultor, portanto, o que vou vendo, consultor de gestão, não consultor de investimento, portanto, o que vou vendo é que a maior parte dos líderes acabam por estar, ou, vou usar um termo aqui quase do póquer, portanto, all-in na empresa e não acabam por diversificar. Tu achas que para essas empresas terem mais sucesso e eles próprios, líderes, conseguirem, do ponto de vista financeiro, atingir mais cedo algo que pode ser falacioso para alguns, mas eu acredito que é possível, que é a liberdade financeira, se deveriam ter diversificação de áreas de negócio / investimentos ou focar-se numa primeira instância na consolidação do negócio. Isto é, há um negócio principal que gera retorno e tentar ao máximo que esse negócio gere dinheiro de forma mais intensa e com valores maiores no curto prazo, ou seja, refazendo só para ficar claro, portanto, se achas que é melhor a diversificação ou consolidação em empresas, microempresas? Algumas pessoas acreditam que a liderança é inata, mas a verdade é que todos nós temos a capacidade de desenvolver as nossas competências, mesmo que não tenhamos tido a sorte de nascer com elas no nosso código genético. Foi por isso que criamos um curso que tem o nome de Programa de Formação de Liderança
e que conta com a acreditação do The Institute of Leadership, uma instituição de renome no Reino Unido, que conta com mais de 75 anos de história nesta área, que é a área da liderança. Este curso é orientado para todos aqueles que, tal como disse no início, querem saber mais sobre liderança. E para isso, desenvolvemos um modelo que conta com 12 módulos de contacto. E esses 12 módulos podem ver abaixo aqui no conteúdo desta página e, como irão perceber, dá conta de todos os principais desafios e competências que, enquanto líderes, nós devemos ter para atingir aquilo que nós designamos de sucesso organizacional. Por isso, ao longo deste curso, vamos ter uma panóplia de informações e soluções que vocês irão receber. Isso consiste nas mais de 22 horas de conteúdo gravado que irão ter acesso, nas mais de 12 horas de conteúdo que irão ter a oportunidade de aceder em direto se optarem por trabalhar connosco em formato de turma e, se optarem por esta solução, irão ter acesso a inúmeros líderes que irão convosco partilhar as suas melhores práticas. Teremos a sorte de ter várias pessoas de renome, quer nacional, quer internacional, que irão partilhar a sua experiência e conhecimento. Adicionalmente, falamos de mais de 1500 slides de conteúdo, mais de 200 páginas de exercícios e ferramentas que poderão ver, rever e utilizar nas vossas empresas e organizações para que, juntamente com as vossas equipas, consigam construir uma liderança brutal. O meu nome é Sérgio Salino e a minha empresa Macro Consulting já ajudou dezenas de líderes e organizações a atingirem o sucesso e espero que possamos, juntamente contigo, atingir o mesmo. Um abraço e vemo-nos em breve. Pois depende da fase de cada empresa, mas posso falar pelo nosso caso particular. Nós temos atualmente 3 projetos, um é o Borja On Stocks, outro é o Investidor por Dentro, lá está para investidores com um perfil mais conservador que o meu, que procuram ações mais seguras, que paguem dividendos de empresas maiores, portanto, nesse caso são large caps. Aliás, há muito mais procura para esse tipo de oportunidades do que aquelas que eu ando à procura no Borja On Stocks. Então criámos o Investidor por Dentro, salvo erro em 2021, e tem tido um enorme sucesso, cujo analista principal é de Braga e também tem muita experiência a analisar ações e tem tido uma percentagem de acerto ótima. E temos também o curso de ações, que é para ensinar análise fundamental para quem quer investir por si próprio, mas com conhecimento de causa, com ciência. Temos estas 3 áreas. É tudo ligado à Bolsa. Portanto, não posso dizer que estejamos diversificados, porque é tudo no mesmo segmento. Eu acho que as empresas devem focar naquilo que fazem bem, pelo menos até atingirem, até explorarem bem esse mercado, não até às últimas consequências, mas terem uma boa presença nesse mercado, devem estar focados, uma microempresa focada nesse mercado, e só depois de conquistar esse mercado muito bem é que deve pensar em expandir-se para outros em que a sua área de competência se calhar não é tão grande e onde já estão concorrentes com muito mais experiência nesse mercado. E é muito difícil, é o que o Peter Lynch também chamava diversification. Quando vamos para áreas de negócios que não são as nossas, já lá estão os concorrentes e as coisas parecem sempre ótimas oportunidades, e depois perdemos o foco daquilo que sabemos fazer melhor. Não é? Como Portugal é um país pequeno, há sempre tendência a diversificar muito, porque pensamos que o nosso nicho é demasiado pequeno. E aquilo que eu penso é que Portugal não é assim tão pequeno. É pequeno, mas para cada um de nós é bastante grande. Sim. E até cada vez mais com a internacionalização, que agora está ao alcance de todos, não é? Portanto, eu aqui em Portugal posso vender para todo o mundo, serviços, produtos, portanto, cada vez mais esta vertente da diversificação para o mundo pode fazer sentido, mas... Isso é o que eu penso agora nós temos 4 filhos, eu e a minha sócia Catarina Borja, temos 4 filhos e eu penso que não é necessário, se eles quiserem emigrar, estão à vontade, mas penso que não é necessário hoje em dia para ter sucesso, porque cá em Portugal temos as oportunidades que existem no mundo e é isso, podemos criar um produto e vender para todo o mundo.
Por isso eu gostava que eles ficassem cá também. Imagina, o meu filho ainda é pequeno, portanto ele só tem 2 anos, portanto, ainda não considero isso de certeza, nem eu considero, apesar de achar que já está a passar muito rápido, mas ainda falta muito para tomar essa decisão. Vamos falar de uma coisa que eu vou partilhar a minha experiência pessoal nesta área das ações, portanto, não apenas ações, investimento financeiro no geral, portanto, tu achas que nós podemos aprender com os erros dos outros? Espera aí, vou fazer esta pergunta que não faz sentido. Não era por aqui que eu queria entrar. Deixa-me só pensar na pergunta melhor. Quero falar dos erros de investimento, mas a pergunta não era bem esta. Ok. Para alguém que está neste momento a iniciar o investimento no mercado de ações, quais é que seriam os principais conselhos a dar? E vou tentar fazer aqui um enquadramento. Apesar de eu ser formado na área financeira, quando eu comecei a investir com 24 ou 23 anos, eu queria ganhar dinheiro muito rápido, portanto estava com uma mentalidade de curto prazo, que não é o que aprendemos no mestrado. Portanto, o que aprendemos é claramente pensar no longo prazo. Mas, acho eu, por ser jovem e querer ganhar dinheiro rápido, portanto, fui fazendo péssimos investimentos que não faziam jus ao meu conhecimento na área. E por isso, já agora, portanto, para partilhar, algumas pessoas já sabem porque já me vão seguindo, portanto, eu perdi o meu dinheiro todo, na altura no Banco Espírito Santo, portanto, eu tinha diversificação de carteira e como achei, com base no que fui ouvindo de algumas pessoas, que aquilo ia duplicar ou triplicar, e eu achei que aquilo era o sítio certo para eu estar com o meu dinheiro, e sim, também fui por responsáveis políticos, que podíamos aqui mencionar vários, mas que acabaram por dar-me tranquilidade e confiança. Portanto, eu na última semana do Banco Espírito Santo movimentei o meu capital todo para o Banco Espírito Santo e, portanto, acabei por perdê-lo todo. Aconteceu a muita gente. Sim. Foi um chamariz irresistível, quando as ações estavam a cair a pique com aquele volume todo, 50%. Eu, por acaso, não fui lá, porque está uma análise minha no YouTube sobre o Banco Espírito Santo, já para ver que, em 2009, para ver que aquilo ia correr mal. Mas, por acaso, não fui. Mas aconteceu a muita gente e bons investidores, e pode acontecer a qualquer um, quem está no mercado de ações. Por isso há algumas regras que são invioláveis. Isso, e agora era isso que eu te queria perguntar. Portanto, eu já o perdi 2 vezes o meu dinheiro, portanto, uma em ações, outra num outro ativo financeiro. Quais é que seriam os principais conselhos que tu darias a alguém para não cometerem estes erros? Isto porque eu continuo a considerar, até porque tenho também investimento, que um mercado financeiro é, obviamente, um mercado interessante para todos estarmos. Agora, era só para saber a tua opinião. O que é que poderíamos fazer aqui para evitar alguns erros? Sim, eu tenho um artigo escrito que considero importante para os nossos subscritores e para o público investidor em geral, e está aberto ao público, que se chama Estratégia de Controlo do Risco. E que tem 7 ou 8 regras que nós devemos cumprir sempre. E a principal é da diversificação. Claro, os jovens têm muito tempo, mas ao mesmo tempo têm muita pressa. Certo. E os mais velhos têm muita paciência, mas têm pouco tempo. Então, aí, quando encontramos um jovem muito paciente, esse normalmente tem uma boa carreira de investimento, porque isto tem muito a ver também com a psicologia, não é? Mas a diversificação é essencial e não ter mais de 25% num só ativo é daquelas regras mesmo muito importantes, porque assim mesmo que esse ativo desapareça, vá para zero, ainda ficamos com 75%, o que nos permite uma recuperação relativamente, não interessa se é rápida. Uma das premissas da mentalidade de longo prazo é pensar que o tempo não interessa. Não interessa quanto tempo é que vai demorar, só interessa é ir no caminho certo. Às vezes vai-se mais depressa, às vezes vai-se mais devagar e às vezes dá-se um passo atrás, porque o mercado é volátil, mas ir no caminho certo é o mais importante e não quanto tempo é que vai demorar. Por exemplo, eu quando analiso uma ação e vejo que a ação tem bons fundamentais e condições, e está subavaliada e condições para valorizar, uma pergunta que eu nunca faço a mim próprio, nem gosto que me façam, é, mas quando? Certo. É quando for. Eu não sei quando é que o mercado vai deixar de ser ineficiente e vai passar a considerar de forma correta aquela ação.
porque isso depende de quando é que investidores informados chegam àquela informação. E como eu estou em ações que são pouco seguidas, por vezes pode demorar meses e pode demorar anos. Mas desde que ela depois suba, isso é que interessa. Ou seja, fazer as coisas certas. Outra regra que eu também tenho é, mas isso é para o nosso público muito específico de investidores em ações, é nunca sair das ações. Porque quando os investidores em ações perdem muito dinheiro, é quando saem das ações para produtos financeiros derivados, como opções, como Contracts for Difference, CFDs, warrants, futuros, que são produtos que permitem muita alavancagem. Os investidores em ações estão sempre um bocadinho, como é que eu ia dizer, estão sempre um pouco tristes por não poderem investir com mais dinheiro, porque assim ganhariam mais, especialmente nas fases em que o mercado já subiu, e depois quando vão para os produtos financeiros derivados que permitem alavancagem, isso permite-lhes investir com 2, 3, 5, 10 vezes mais do que aquilo que têm, só que depois um movimento contrário, se estamos a investir com 10 vezes mais, um movimento contrário 10%, perde-se tudo. E normalmente é assim que os investidores em ações perdem o seu capital, é quando saem das ações para produtos financeiros derivados, e as modas estão sempre, há sempre uma moda nova, um novo produto, que parece que é o melhor. Ultimamente foi as criptomoedas, antes disso foi os CFDs, e antes disso foi os warrants, e antes disso foram as opções, portanto há sempre uma novidade. Sim, é uma novidade. Mas os investidores que realmente prosperam, e eu conheço muitos investidores com 70 e tal anos, 80 anos, que tiveram uma belíssima carreira de investimento em ações, foi porque ficaram sempre nas ações, que são títulos que representam a propriedade das empresas e de forma diversificada. Claro que também tiveram desaires, como esse do BES. Aí o problema foi realmente investir tudo numa, não é? Que é algo que não podemos fazer, é um erro crasso. que é perigoso, porque se nós fizermos isso, eventualmente podemos ter sorte numa ação ou noutra, mas eventualmente vamos à falência. Numa carreira longa, que é o que todos desejamos, porque o tempo é um dos fatores mais importantes no sucesso. Quanto mais anos, 10% no início não parece nada, não é? Mas 10% depois de uma carreira de 20 anos a investir já é muito. Porque o bolo vai crescendo ao longo dos anos, não é de forma linear, e isso também custa tanto. Quem se põe nas ações está com uma expectativa não só de ganhar, mas de ganhar de forma consistente, e as ações não funcionam assim, são muito voláteis. E é preciso ter mesmo confiança naquilo que se está a fazer, e para isso é preciso ter conhecimento. Paciência e às vezes nem colocar as emoções à frente da racionalidade, não é? Porque aqui é muito isto, ou seja, se os fundamentais são bons, no longo prazo vamos ser recompensados por isso. É um pouco aqui a lógica. Sim, com a ressalva que os fundamentais também se alteram. Certo, ou seja, ir analisando os fundamentais. Tem que se ir analisando os desenvolvimentos, que às vezes aquilo que é muito bom a seguir é péssimo. Certo. Porque as empresas estão dependentes do que acontece no mercado. Há empresas que têm ótimos produtos e lucros ótimos, e depois vem outra tecnologia que os torna obsoletos e não há volta a dar àquilo. E aquilo vai descendo. E depois os investidores, ainda que os resultados não tenham sido afetados por essa nova tecnologia, eles já estão a descontar esse futuro e vão comprimindo os múltiplos de valorização, e a ação vai descendo, e muita gente não percebe porque é que isto está a descer, se os lucros continuam a aumentar, porque já estão a ver o futuro, não é? Os investidores estão sempre a descontar o futuro. E isso acontece também muitas vezes, não é fácil. Certo. Então, há pouco falaste aqui de uma coisa, só vou partilhar aqui mais duas perguntas antes de terminarmos aqui esta entrevista. Falávamos muito mais tempo, Só mais duas. Podíamos falar mais, mas só para cumprirmos o tempo acaba por sim, pois quem está a ouvir depois se é muito longo, então não tenho paciência. Exato. Podíamos depois falar mais, que isto é uma matéria que me interessa particularmente. Há pouco disseste assim, tenho investimento em empresas de líderes carismáticos. Sim. Não sendo isto, obviamente, conselho financeiro, queres partilhar algum exemplo só para sabermos porque é que investiste nesses líderes carismáticos e quem é que são, já agora? Sim, tenho ações de uma empresa que é a RH, uma empresa norte-americana, cujo líder realmente é daqueles, enfim, ele não quer mudar o mundo, mas ele está a tentar fazer uma empresa ao estilo da LVMH, a francesa, que é a maior empresa, a empresa da Europa mais valiosa atualmente, cujo CEO, estive a ver ontem, é o segundo homem mais rico do mundo, o Bernard Arnault, e este CEO vai muito na pisada do Bernard Arnault,
E o que esta empresa faz é tem lojas de mobiliário, que parecem assim umas coisas antigas, mas eles fazem com impacto brutal. São umas lojas enormes. É como se fosse o IKEA, mas para o segmento elevado do mercado. E decoram as casas todas e têm lojas realmente fantásticas, que parecem obras de arte das próprias lojas. E abriram agora a primeira em Inglaterra. Eles têm muitas nos Estados Unidos, quer dizer, têm 39 grandes lojas nas maiores cidades dos Estados Unidos, Nova York, Los Angeles, São Francisco, e abriram agora a primeira em Londres, e agora vão abrir em Paris, em Madrid. Portanto, eles estão-se a expandir pelo mundo. Eu gosto muito desta empresa, não só pelo líder carismático, tem uma posição de quase 20% no capital da empresa, mas porque, apesar de estar num setor de muita concorrência, eles têm margens de lucro muito elevadas. Chegam a ter 20% de margem líquida. Portanto, cada 100 dólares que vendem, lucram 20, que é elevadíssimo para esta indústria. E o Warren Buffett era um dos acionistas, vendeu recentemente a sua posição, a 200 e tal dólares por ação, mas eu aguentei-me, mantive, e elas agora estão a 300 e muitos, já tiveram 700 e tal dólares por ação. É uma empresa que realmente... Bem, não é aconselho nenhum e eu posso mudar de opinião, porque lá está, os fundamentais estão a evoluir. Mas tem muito a ver com o CEO, ele quer fazer daquela empresa uma das maiores do mundo. A empresa agora vale uns 9 billion, portanto, as maiores empresas do mundo valem trillions, e penso que tem potencial para isso. Muito bem. Por fim, o que é que tu achas que um líder deve ter para ter sucesso? Quais é que são as principais competências da liderança? Essa é uma pergunta que eu faria. A mim. Faria a Sérgio. Eu depois posso tentar responder. Mas... A liderança acho que não é o meu forte. Nós temos muito poucos funcionários e não estou a ver a liderar uma equipa. Sempre fui um bocado um homem de um projeto com um homem só e a minha mulher. Então vou pegar aqui no outro ponto. Gostava de lá chegar, mas não estou a ver. Eu, por acaso, não tenho ambição de ter uma equipa gigantesca. Portanto, nós somos 7 pessoas na empresa. E eu acredito que no máximo seremos 15, 20 pessoas. Não tenho ambição de ser muito maior que isto. Até porque depois a gestão propriamente dita é complexa. Inclusive há alguns estudos que dizem qual é o número perfeito de pessoas a liderar. E são só 6 pessoas. Mas é verdade que quando vamos escalando na equipa, depois tens líderes que lideram outros líderes ou lideram equipas. Mas aqui então é mais na vertente da autoliderança. Portanto, tu, não tendo uma equipa gigantesca, como é lógico, tens competências de liderança, por isso trouxe aqui este podcast. E essas competências de liderança são, por exemplo, se não fossem outras, mas que eu lidero é mais a nossa comunidade. Isso. Também são 1000 pessoas, mas não os nossos empregados. E tens duas coisas, portanto, lideras a comunidade e autolideras-te a ti mesmo. Porque se não te autoliderasses, acontecia como aconteceu a mim no caso BES, acontecia o que acontece a muita gente quando tomam más decisões porque se deixam levar por emoções ou por outras coisas, não é? Portanto, aqui era mais que tipo de competências é que achas importantes, agora na tua autoliderança e na liderança da comunidade, para ter sucesso nesses dois papéis. Portanto, na autoliderança e já agora na liderança da comunidade. Quais é que são os valores e pontos que tutelam, no fundo, as tuas ações? Sim, na autoliderança é uma disciplina pessoal muito forte, de conseguir fazer o trabalho embora ninguém nos esteja a mandar. Eu, no fundo, defino sempre objetivos para aquela semana, acordo sempre à mesma hora e estou no escritório muito cedo, logo às 5 da manhã, e portanto, tenho essas disciplinas internas que cumpro e penso que isso é muito importante. Nem toda a gente consegue trabalhar para si próprio, sem ter qualquer supervisão e mesmo assim ir cumprindo com as tarefas e com os objetivos. Em relação a liderar a comunidade, passa muito também por selecionar logo as pessoas que nos interessa trabalhar, pessoas que têm um perfil, explicar muito bem o que é que nós fazemos para que só pessoas que têm um perfil próximo do nosso é que subscrevem o nosso serviço, e aí torna-se tudo mais fácil porque são pessoas com interesses semelhantes e que compreendem o trabalho que eu faço e têm apreço pelo trabalho, e aí torna-se fácil de liderar a comunidade. Portanto, no fundo,
tem a ver com a seleção logo do perfil de investidores que nós procuramos. Quer dizer, o Borja Stocks está aberto a todos, mas é logo bem explicado através de todos os e-mails que enviamos, que é um investimento baseado na análise fundamental de ações, que é só em ações, que é com uma ótica de longo prazo, em todas as pessoas que procuram ganhos rápidos, ou análise técnica, ou day trading, veem logo que não é para ali que devem ir, portanto, penso que tem a ver com isso. Por fim, não estava previsto, mas agora lembrei, mas é relevante perguntar-te, qual é o teu propósito? O que é que tu procuras fazer aqui e deixar como legado? Eu, por acaso, falo às vezes nisso, que a minha missão é servir os investidores particulares em ações. Quer que eles tenham sucesso, quer fazer tudo para que eles tenham sucesso, porque conheço muitos que infelizmente não tiveram. E eu assim tenho assim um sonho um bocado macabro, que é no meu funeral estarem lá 1000 investidores em ações que usufruíram do nosso trabalho, e da minha missão na vida realmente é conseguir que eles tenham uma boa carreira no mercado de ações e bons retornos e uma vida também tranquila, porque por acaso no outro dia fui a uma consulta médica em Lisboa e a médica, quando estava a atender, eu vi o nosso diretor clínico, conhece-o, ou conhece o nosso diretor clínico, tinha o nome dele, não é? E eu disse, olha, não estou a ver, mas se calhar ele é que me conhece. Depois ela foi lá ver, ele conhece, quer falar consigo e tal. Então depois eu vou lá falar com ele. E ela disse, mas você tem este problema, é por causa do stress, você está sempre estressado, e por causa das ações, está sempre com stress. Pois, tenho este problema realmente por causa do stress. Então eu e o diretor clínico também é estressado? Não, eu é calmíssimo. Então pronto, para ele ser calmíssimo é que eu tenho este stress todo. Muito bem, muito bem. Excelente forma de terminarmos aqui este nosso episódio. Antes disso, eu só te queria partilhar então aqui um presente. Vieste até aqui, ao qual desde já agradeço teres aceitado aqui o nosso convite. Espero que gostes. Portanto, tem um vinho de um dos nossos patrocinadores, o Mãos e Irmãos. Umas bolachinhas da Cláudia Sá, das bolachinhas, portanto, um vinho tinto, obrigado. Com certeza. Sim, sim. O saco é da Fati Brinde e depois no final tens aqui uma caneca igual a esta para poderes beber a tua água. Ainda há pouco falamos de água Monchique, já agora fazendo publicidade. Já que que eu bebo sempre. Eu compro aqueles barris de 10 litros. De 10 litros. Aliás, é o meu filho que vai buscar, tem essa missão. Sim. Sempre que aquilo acaba, vai ao recheio e traz uma data de barris de 10 litros de água Monchique. E vai rápido, é de facto muito boa. Sim, tem aquele pH mais alto. Isso, mais alto. Sim. Obrigado por teres aceitado o convite mais uma vez, foi um gosto. Obrigado. E falaremos aqui durante muito mais tempo, garantidamente. É verdade. Para terminar, portanto, espero que tenham gostado deste episódio aqui com o César Borja, que nos falou sobre literacia financeira, investimento em ações e de que forma é que os líderes podem aproveitar este mercado para, por exemplo, conseguirem captar financiamento e crescerem as suas organizações. O meu objetivo com o podcast Tribo de Líderes é mostrar que todos nós temos competências de liderança e todos aqueles que não as têm tão bem trabalhadas as podem trabalhar efetivamente. É esse o objetivo, é isso que eu acredito, e a construção de uma tribo em que todos nós nos podemos ajudar mutuamente para alcançarmos esse fim é aquilo que rege este podcast e outros conteúdos da marca Tribo de Líderes. Vemo-nos então no próximo episódio do Tribo de Líderes, espero que tenham gostado e vemo-nos então em breve.